Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente com mais um episódio do IRG Cast. E hoje, brilhando. O ambiente está brilhando, não só de conhecimento, competência, como de pessoas, duas mulheres profissionais maravilhosas. Aqui, Gisele e Daniele, conosco. E vou começar com você, Gisele. Me fala um pouco da sua jornada, faça uma apresentação para os nossos ouvintes, assistentes do IRG Cast. Olá para vocês aí que estão nos assistindo. Olá, Dani. Olá, Renato. Gente, eu costumo falar que meu primeiro emprego, Renato, comecei abrindo portas. Literalmente, eu nunca imaginei que eu iria começar abrindo portas para que as pessoas entrassem nas instituições de saúde e que hoje, depois de mais de 20 anos, eu continuaria abrindo portas. Só que hoje uma porta para que as pessoas elas tenham acesso à segurança, à qualidade e à experiência do paciente. Então eu comecei como atendente, então eu abri as portas literalmente em uma operadora de planos de saúde e ali eu comecei a estudar, comecei a entender que eu gostava muito de trabalhar com gestão. Fiz depois uma pós-graduação em gestão de operadoras de planos de saúde e depois eu fui para o Sírio-Libanês fazer uma pós-graduação em experiência do paciente. E depois eu fui para a Fundação Dom Cabral para fazer uma pós-graduação em gestão de negócios. E hoje eu atuo como diretora executiva, como palestrante, eu tenho uma empresa de consultoria que trabalha exclusivamente na área de jornada, na área de experiência do cliente. Essa sua especialização, esse teu foco atual, ele acaba não se limitando à área da saúde, né? Porque a experiência do cliente transita em qualquer negócio. Mas você, pelo seu histórico, tem pessoas que até confundem a sua formação profissional. Não, ela é enfermeira, né? Eu já ouvi falar isso. Confunde um pouco essa posição. E como é que você vê isso? Como é que é essa questão dessa experiência do cliente? Na verdade, se a gente for avaliar, o paciente ele é um cliente de saúde. Como que foi? Eu falo que a gente tem um marco, né? O paciente, até o nome paciente, era aquela pessoa que esperava, em que ele não era o protagonista do seu atendimento. Só que com essa mudança do perfil do consumidor de saúde, hoje ele se tornou um cliente onde ele define. Inclusive, semana passada, nós tivemos a promulgação, né, de uma lei que traz direitos e deveres do paciente, onde a gente vê o paciente sendo colocado no centro do cuidado e no centro da decisão. Até então, a gente sempre falava que quem estava no centro da decisão era o médico, a equipe de saúde. E agora, né, até essa nova lei, ela traz o paciente para o centro para fazer um compartilhamento de decisões. Muito bem. Vamos aqui a Daniele. Vamos fazer esse bate-bola, viu? Vem aqui, vai ali e a gente vai evoluindo. Me fala um pouco da Daniele, sua história, né? E dentro dessa história, das suas questões pessoais, né? De onde você surgiu, como é que foi a sua experiência profissional, experiência da formação, como é que você me fala e como é que você está hoje? Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, estar aqui no IRG Cast, agradecer o pessoal que está nos assistindo, e é um prazer estar aqui com a Gisele, com o Renato. Bom, eu sou enfermeira por formação e, às vezes, algumas pessoas me confundem com advogada, então acontece o contrário da Gisele. Né? Às vezes a pessoa, mas você não é advogada? Não, eu não sou advogada, mas advogo pelo paciente. Né? Advogo dentro da segurança do paciente, dentro da governança clínica. Então, eu sou enfermeira por formação, formada há 22 anos, e do Rio de Janeiro, de Teresópolis, vim para Goiânia há 21 anos. Minha conterrânea. Sou conterrânea. Vem só para casar. Vim só para casar, gente. Pois é. Nada, foi... Até que foi, de verdade, né? Porque o meu marido é daqui de Goiânia, então, como um bom goiano, ele me trouxe para cá. E aqui eu construí, né? Comecei a construir aí a minha carreira. Fiz especialização em saúde e segurança do paciente. Depois fiz uma segunda especialização em auditoria e gestão em saúde. Fiz o meu mestrado. Fiz o meu doutorado na Universidade Federal
de Goiás, tudo nessa linha de qualidade assistencial, segurança do paciente. Trabalhei como coordenadora de auditoria de uma operadora grande aqui em Goiânia durante 14 anos, e nessa trajetória, e sempre a docência na minha vida, porque eu entendia que as maiores falhas que eu enxergava na assistência pelos olhos da auditoria, ela acontecia de lapsos na formação. Então, existiam lacunas na formação que a gente colhia os frutos quando eles já estavam no processo do trabalho. Então, eu entendi que ir para a docência, que foi uma coisa que, na verdade, eu nunca saí, tanto de pós-graduação como de graduação, isso me ajudaria muito a levar, né, a sanar ou, pelo menos, mitigar essas falhas de formação. E assim eu fiz. Voltei para a academia. Na verdade, eu nunca saí dela, mas voltei como coordenadora de curso. Hoje eu coordeno um curso de enfermagem, né, de ensino superior, com quase 1.000 alunos. E lá, agora mesmo, eu estou saindo, vim para cá, para o podcast, estava aplicando prova lá. Lá eu leciono a disciplina de gestão e auditoria. Eu ensino, né, os alunos, assim, para eles entenderem que o enfermeiro ele é um gestor do cuidado. Então, a gente não faz cuidado só simplesmente, né, como Florence disse, a arte de cuidar. Na verdade, a gente gere esse cuidado em cima de uma arte, claro, né, porque tem todo um contexto aí, mas a gente precisa gerir esse cuidado. Então, dentro desse meu processo de formação, eu entendi que a gestão do cuidado ela precisa acontecer muito maciçamente dentro da enfermagem, principalmente, a equipe inteira, mas a enfermagem principalmente, porque é a equipe que fica 24 horas com o paciente, né, diuturnamente. Então, a gente, sabendo gerir esse cuidado, um cuidado bem gerido, sem fragmentar paciente, sem dicotomizar essa equipe, essa e aquela, ou seja, trabalhar de forma unificada e coesa, isso aumenta a segurança do paciente e, consequentemente, a efetividade operacional de todo e qualquer hospital. Você falou em gestão do cuidado, né? Como é que significa a gestão do cuidado na jornada do paciente? Como é que... Então, Renato, a gestão do cuidado na jornada do paciente. Isso. O que eu falo muito, né, para as pessoas é que existem duas coisas diferentes, a liderança e a gestão. A liderança é aquilo que a gente fala do soft skills. Tem pessoas que são líderes, né, nasceram com a liderança, obviamente que ela pode ser trabalhada dentro do hard skills, mas geralmente é uma coisa meio nata, que a gente percebe isso dentro da enfermagem. Mais emocional. Mais emocional, e é uma coisa assim... que você percebe muito dentro da enfermagem. O perfil do enfermeiro, ele é um perfil de liderança. Ele quer liderar, mas isso não significa que ele é um gestor, porque gestor é hard skills. Gestor precisa entender técnicas de gestão, né, ferramentas de gestão que vão nos apoiar na tomada de decisão. Ele precisa entender da parte da administração, matéria mesmo ali, né, para poder fazer um indicador. Então, ele vai ter que saber matemática, ele vai ter que saber estatística para poder levantar um indicador, para entender viés, para entender média, mediana, desvio padrão. Então, tudo isso é técnica. Então, quando você vai gerir um cuidado, você tem que unir os dois, né? Essa habilidade, que é a questão da liderança, e a técnica, para que você possa fazer a gestão do cuidado dentro, propriamente, do que é uma gestão, utilizando todas essas ferramentas. Então, eu costumo dizer que gestão não é para quem gosta, gestão é para quem sabe fazer. Né? Obviamente que se a gente gosta, já é um passo bem grande, mas não basta só gostar, eu preciso saber muito para gerir. E aí a gente vai gerir esse cuidado do paciente desde o momento, aí entra a jornada, desde o momento, na verdade, que esse paciente ele procura o consultório médico, então ele vai muito além do leito do hospital. E desde a hora que ele procura esse médico no consultório, até a hora, não só na hora da alta dele, é o cuidado dele na casa dele, porque senão ele volta, Renata. Ele é reinternado, às vezes porque não tem dinheiro para comprar aquela medicação, às vezes porque não sabia como tomar a medicação, às vezes porque não recebeu a prescrição da medicação. Então, ele vai voltar. Então, a gestão do cuidado ele é muito além da alta. Ele é a jornada do paciente. Gisele, com base no que ela falou do cuidado, vê se é pertinente essa minha afirmativa. O cuidado é tratado de forma fragmentada. É pertinente? Se é pertinente, por que ainda é tratado de forma fragmentada? Então, o
cuidado, quando ele é fragmentado, a gente fala que a gente não está olhando para a integralidade do paciente. Então, a gente precisa entender que a jornada, ela tem pontos de interação, mas que esse cuidado, ele precisa ser pensado do início ao fim, sem que, por exemplo, um paciente, por exemplo, ele passe por um endócrino e aquele endócrino olhe somente para aquela área ligada à especialidade. O paciente hoje ele precisa ser visto como um todo, que é aquilo que a Dani até trouxe um pouquinho, que é a dificuldade. Hoje, em muitas instituições, o paciente, por ser visto como um fragmento, como um pedaço, não se explica, por exemplo, qual a forma correta dele tomar uma medicação. Quais os cuidados que ele pode ter? E aí eu achei interessante, esses dias em um hospital público aqui de Goiânia, porque às vezes a gente tem aquela mística, sabe, que o hospital público ele é ruim, e eu estava passando e tinha uma equipe de saúde explicando para pacientes diabéticos como reduzir, por exemplo, rachaduras no pé. São cuidados que fazem parte da jornada. Aí sim eu estou olhando o paciente como um todo. Porque às vezes eu estou olhando um paciente diabético e eu estou olhando só para o quê? Ah, como é que está essa glicemia? Está alta, está baixa? Mas o que tem além disso? Onde a equipe de saúde ela pode entrar trazendo mais conhecimento, trazendo mais autonomia. E aí a gente precisa olhar o paciente como um todo. E se a gente não enxergar que a jornada ela é composta por fragmentos que se complementam. São fragmentos. Sim. São partes que precisam se juntar a um todo. Sim, exatamente. Isso que eu... Mas como é que vocês veem isso? Por que isso ainda é assim? Por que você não consegue transformar essa questão e que isso não seja visto dessa forma fragmentada? Porque você pode ter os fragmentos, mas ele, como você falou, ele tem que trabalhar de forma integrada, não é isso? Você tem lá o otorrino, você tem o paciente que cuida do pé, mas tá bom. Por que isso ainda acontece? Então, na minha visão, primeiro, a gente tem algum local onde tenha todas as informações do paciente? Então, hoje, por exemplo, a gente não tem um prontuário único do paciente, a gente tem prontuários fragmentados. Então, muitas vezes, aquele profissional de saúde, ele não sabe que esse paciente ele já passou por um outro episódio e o paciente não sabe que aquela história, aquilo que aconteceu, é relevante para aquele cuidado. Então, eu falo, para mim hoje, a gente não tem um prontuário único onde a gente consiga ver todas por onde o paciente passou, como que está a evolução do paciente. Então, hoje, se você avaliar, inclusive com relação a operadoras, muitas vezes o paciente não consegue o retorno com aquele médico, ele já muda de profissional porque ele não conseguiu ali um atendimento. Então, como que alguém vai conseguir fazer todo esse cuidado se ele não tem informação? E aí não dá para a gente colocar essa responsabilidade para o paciente porque ele não tem conhecimento, ele não sabe do que é importante até para ele repassar para o médico ou para a equipe de saúde. Eu vou até um pouquinho além. Vou provocar, pode? Claro. Por favor. Vamos lá. Se nós tivéssemos... Agora uma pergunta minha para vocês dois. Se nós tivéssemos um prontuário único, nós poderíamos confiar nas informações em saúde que nós vemos nos prontuários, mesmo que fracionados? Podemos confiar 100%? Digo, CID-10... Podemos confiar na CID-10, que é informado, motivo de internação, primário, secundário, isso vem completinho, 3 dígitos do CID. Podemos confiar nas evoluções multidisciplinares? Eu sou auditora, Renato. Eu pego evolução in loco de paciente que está dizendo que ele está internado, ele já teve alta. Eu pego evolução em prontuário de paciente que está dizendo que ele está com O2 contínua 3 litros por minuto, o cara está em ar ambiente. Eu pego prontuário do paciente que me diz que ele está com 3, 4 antibióticos, o cara está com 1. E isso não é 1, não são 2, não são 3, são vários. E não é um hospital, são vários. Então, que nós tivéssemos um prontuário único, podemos confiar nas informações em saúde que ali são colocadas? Vou para o SUS. Podemos confiar nos códigos da SIGTAP que são colocados, cirúrgicos ou de procedimentos? Podemos confiar dentro da saúde suplementar?
nos códigos da TIS, TUS, que são colocados lá, dos procedimentos cirúrgicos. Então, é isso que a gente precisa entender. Isso é uma coisa que eu falo desde muito tempo atrás, quando eu fui apresentada para o DRG, que é uma plataforma, um software que trabalha 100% das informações que são colocadas. E ali eu fui apresentada e eu poderia desistir para sempre, sair correndo, ou então eu poderia tentar seguir. Eu estou tentando seguir, explicando que nas cadeiras de formação, e aí eu sou docente, não posso deixar de falar disso, da medicina, por exemplo, isso já foi uma pesquisa que eu fiz dentro da Universidade Federal de Goiás e de outras universidades federais de fora, né, de outros lugares do país, de perguntar, você teve aula específica de SIGTAP? Porque o médico ele sai para a SUS, não é isso? Os outros profissionais ainda saem para particular, para quem quiser. Mas o médico é para a SUS. No mínimo, ali, um postinho, uma coisa ele vai passar. Você teve uma formação sólida em SIGTAP? Porque é dali que não é só o seu sustento que vem, não. É a sustentabilidade de tudo, inclusive da prefeitura, né? É uma cadeia. Você teve isso? Não. Você teve aulinha? Aí você vai lá e compra uma... como é que fala? Da operadora de saúde para você ser atender credenciado, né? Você compra lá a cota. Caríssima. Você teve aulinha de TIS, TUS? Não, quem preenche é a minha secretária. Aí vai ver, está 3 anos e não conseguiu ver o dinheiro para voltar para trás. Aí quer tentar coisas ilícitas, entende? Enxertia de código e tal. E quando você vai ver, você vai sentar para conversar, é a secretária que preenche. Você não vai ter esse dinheiro de volta nunca. Seu índice de glose vai ser enorme. Você não acha que também, por esse cuidado ser tão fragmentado, o próprio profissional ele não enxerga a importância dessas informações? Porque, por exemplo, será que se nós tivéssemos um prontuário único, onde o paciente, onde passasse essas informações, porque hoje vamos falar a verdade, o prontuário basicamente ele serve para quê? Assim, vamos falar, o prontuário hoje ele basicamente ele serve para quando o paciente ele pede uma cópia porque teve algum problema, ou para ficar arquivado na instituição e para mandar para a operadora quando a operadora pede. Mas dentro do... Não deveria ser, né? Então, mas é isso que eu estou querendo chegar a mostrar para vocês. Não, mas dentro do período quando o paciente está internado, ele é a única fonte de informação que você tem. Para fazer a evolução. Será que se isso não tivesse passando, imagine, eu tendo acesso às informações de outra instituição, tendo acesso às informações que foram feitas por você, será que isso não geraria em você, opa, peraí, de repente amanhã esse paciente ele vai estar em outra instituição e seria inclusive uma forma meio que de, entre aspas, fiscalização? Eu não sei, Gisele, sabe por quê? Porque eu não vejo que seja totalmente uma falta de informação. Porque eu pego isso em médicos que têm 20, 30 anos de formado. Mas não é informação, eu falo até de responsabilização para Pois é, mas se eu não sei... Como que eu vou praticar? Eu não sei. Eu não sei para mim, nem para o próximo hospital, nem para o outro. Essa é a minha questão. Eu não tenho responsabilidade com a instituição em que aquele paciente está. Eu acho que é uma questão assim... Quando a gente fala, Renato, quando eu não falo só da informação médica, não. Tá? Eu estou falando de todos. Não, é o prontuário, né? Tudo é o prontuário. É de ponta a ponta. Então, assim, eu acho que tem um pouco de tudo, tá, Gisele? Tem um pouco de cultura... Tem um pouco, realmente, de falha no processo de formação, tem um pouco de preguiça, né? Procrastinação. O meu outro colega faz. Vou deixar que o outro colega faz. Né? Tem aquele caminho que é mais fácil, eu vou copiar e colar. Tem a questão do excesso de trabalho. Então, quer que eu faça uma evolução exímia, sendo que eu tenho 50 pacientes para evoluir? Então, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Engraçado, né? Interessante. Eu, depois de muitos anos, assim, agora, com 66 anos, que eu fui ter a experiência do paciente. Vivenciei isso. E em um momento que a mãe dos meus filhos estava minha ex estava na UTI, eu também estava. No mesmo dia, em situações diferentes, ela sofreu um acidente, estava lá. Mas na mesma UTI? Não. Bom. No hospital diferente. A jornada que ela teve em que sofreu acidente, você vai para um hospital público. O SAMU faz. Depois que você transfere para um hospital privado.
Nossa, o que eu vi de coisas. Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, porque não vale. Mas onde eu quero chegar é a falta, sabe, de interesse, é a procrastinação, é a preguiça, é a falta de gerenciamento, a falta de liderança. E eu vou pegar aqui duas coisas para falar. Podcast não sei se entrevistaram, mas eu tenho que falar. Uma é a questão da formação das lideranças dos executivos. Isso eu falo com muita propriedade, porque foi base do meu mestrado, foi base para o meu artigo, foi base para o meu capítulo do livro que tá aí publicado, que é um dos fatores que mais impactam na gestão da saúde são os executivos. O impacto de forma negativa, por quê? Não se preparam, não investem no autodesenvolvimento, não investem diariamente no conhecimento, não procura entender o que a tecnologia disponibiliza. E aí ele acaba prejudicando o tripé, pessoas, processo, tecnologia. Não consegue fazer a gestão eficiente desses três pilares. E isso impacta em quê? No resultado. E aí você estava falando, ele estava vendo assim, o nível de complexidade que é uma instituição de saúde é muito grande. Quando você adentra por uma questão de faturamento, de glosa, ciclo da receita, cara, é muita coisa. Então você precisa estar muito ligado no que está acontecendo. Lógico, você, enquanto executivo, você não precisa saber tudo, executar tudo. Mas você precisa conhecer para saber mandar, para saber orientar e ter os melhores profissionais para lidar, para ser, se você está no estratégico, de ser o seu tático para fazer as coisas acontecerem. Então, e aí voltando também um pouco ao que você falou, na questão da formação das pessoas. Onde nasceu o Simpósio Nacional de Gestão Pública do Brasil? Não sei se eu já comentei isso com vocês. Nasceu lá atrás. O primeiro foi por conta de quê? Eu, enquanto diretor, né, e a Ana também, a minha esposa, à frente de unidade de saúde, o que a gente recebia, que nós recebíamos de profissionais, e não é médico, equipe multiprofissional, dentro de uma unidade, você pensa, meu Deus, porque não é o gerente. Não, qualquer profissional é um gestor, ele tem que gerir pelo menos o seu espaço de trabalho. Então, essa dificuldade, todos esses problemas que são carências, eram carências da universidade, da formação dele, não é só na universidade, do histórico dele de formação, assim, não, vamos fazer um simpósio. O que é? A gente aproximar a academia da gestão. Como? Vamos levar pessoas como vocês, que levaram o conhecimento, quem estava ali deveria agradecer de vocês estarem compartilhando esse conhecimento. Então, a ideia é essa, é essa, da gente trazer pessoas com competências para estar compartilhando conhecimento. E isso minimizar a situação. E lá no evento que nós estivemos essa semana, o cara falou a questão de jogar estrelas ao mar. Não sei se você estava nesse momento. E eu vejo isso, sabe? Eu me sinto um cara jogando estrelas ao mar. Por quê? Porque você não pode desistir que você pode melhorar alguma coisa. Né? Então, tem muita coisa errada ainda, tem muita coisa que precisa ser feita. Felizmente, existem alguns movimentos. Indo também no comentário que você fez, na questão de processo, de glosa, disso tudo que acontece, eu tenho um amigo meu antigo, já foi palestrante de simpósio, ele é físico, mas atua na área de startup, na área da saúde há muito tempo. E ele lançou agora um produto, vou até depois compartilhar com vocês, que ele faz todo o trabalho da uma IA, né? um sistema que faz todo esse trabalho de acompanhamento de faturamento, sabe? É um negócio super interessante, super interessante. Isso é muito bom, você fala assim, porque a inteligência artificial vai substituir as pessoas. Não vai, mas vai substituir essas atividades, esses processos que precisam ser muito bem efetivados para poder ter um impacto positivo no resultado. O que você acha disso? Então, primeiro, você fala do impacto da IA, das tecnologias, fundamental. Para eu, que sou especialista em experiência do paciente, eu enxergo a IA como um total aliado. Eu estou desburocratizando as pessoas para que elas consigam humanizar o atendimento. Porque, por exemplo, a Dani é enfermeira. É irreal eu pedir para a Dani tratar com humanização um atendimento que ela precisa fazer em menos de 1 minuto. Então, ou ela utiliza o foco nas hard skills para que o atendimento seja livre de eventos adversos e de falhas, ou ela vai ficar ali na empatia, na conversa e não vai ter
aquilo que a gente precisa, que é a segurança em saúde. Então, eu entendo que a inteligência artificial ela vem garantir mais segurança e dar mais qualidade relacional. Para mim, hoje, em todas as instituições que eu passo, eu tento transparecer e mostrar a importância da inteligência artificial e que ela não vem para nos retirar, não retirar o ser humano do cuidado ao paciente. Você citou aí também a questão de que tem o cansaço, muita atividade para a equipe de enfermagem. Realmente é. Mas já tem disponível aí no mercado diversos sistemas, diversas tecnologias que tira o peso dessa atividade e libera o profissional para realmente praticar o cuidado, né? Como é que vocês estão vendo isso? Ainda existe muitos hospitais que sobrecarregam os profissionais de saúde, impedindo que ele tenha tempo, disponibilidade para dar aquela atenção necessária ao paciente? Renato, eu, assim como a Gisele, eu estava aqui pensando no tanto que a Gisele, que essa menina estuda. No tanto que ela estuda, no tanto que eu estudo, no tanto que você estuda, no tanto que a gente se capacita para chegar. E eu cheguei à conclusão de que eu adoro lecionar porque eu amo aprender. E eu não vou lecionar nada sem que eu me aprofunde, e toda vez eu aprendo alguma coisa. E todo dia a gente aprende alguma coisa nova, lógico, mas quando você aprende uma coisa nova que faz muito sentido para a sua vida, isso para mim é mágico, é o que me impulsiona. E essa semana eu estava estudando para dar uma palestra despretensiosa sobre saúde mental na segurança do trabalho, uma coisa que, porque eu também sou palestrante, assim como a Gisele, com muito foco em saúde e segurança do trabalhador. Então, isso é uma palestra que eu já tenho pronta, já ministrei, mas eu falei, eu vou dar uma mexida aqui, vou dar uma olhada. E eu li num artigo, numa revista italiana, agora eu não vou lembrar o nome da revista, mas ele falava exatamente o que eu já estava com pensamento há um tempo atrás. A gente fala muito em absenteísmo. Se trata muito de absenteísmo, faltou por quê, por qual que é o motivo, vamos tratar esse absenteísmo e tal. Mas aí eu pensava do outro lado. Eu falava, gente, mas ninguém fala da questão da pessoa que está só de corpo presente. O presenteísmo. Ninguém fala disso, né? A pessoa está lá, e eu vejo muito isso dentro da sala de aula, né? Os alunos lá, você falou aqui antes de iniciar o podcast, no WhatsApp, ou então cochilando, ou então em Nárnia, no metaverso, no mundo paralelo, entende? Às vezes está quietinho, mas você vê que o aluno não está lá, ele está num imenso buraco negro, né? Ninguém entende. E não estou discutindo o motivo, se é cansaço, se é desinteresse porque quer, não estou discutindo o motivo. Estou discutindo que existe, né? E existe isso dentro das instituições de saúde, que é o presenteísmo. A pessoa está de corpo presente, ninguém vai fazer nada porque você está lá. É diferente do absenteísmo, porque você faltou, então a pessoa vai tratar. Ali ninguém faz nada, você está lá, mas você está só de corpo presente. E aí, independente de qual seja o motivo, se é por cansaço, se é por fadiga mental ou próprio físico, ou se é por desinteresse, ou se é por insatisfação, ou se é por salário baixo, ou se é de raiva, independente do que seja, ele comete erros. Aí acontecem, né, hoje o que a gente mais tem de eventos adversos são erros medicamentosos, e ninguém erra porque quer. Isso é fato. Ninguém erra porque quer. Errou porque aconteceu, porque estava no metaverso, porque estava lá no mundo de Nárnia, entende? O presenteísmo, porque ele estava lá. Então, dentro desse contexto da IA, puxando para cá, complementando o que a Gisele falou muito bem dito, a IA vem para substituir coisas, atividades que eu costumo dizer o seguinte: isso aqui até um casal de pombos, se eu treinar, faz. Entendeu? Não subestimando a atividade, porque todas elas são importantes, mas para dizer que hoje a gente tem IA, e às vezes não precisa nem de IA, a gente está falando de softwares, nós estamos falando de algoritmos, porque IA é uma coisa mais além, nós estamos falando de algoritmo, que dão travas de segurança, entende? E aí você deixa a pessoa um pouco mais livre para humanizar. Uhum. Você consegue deixar a pessoa... E no processo de humanização, ela consegue sair do mundo de Nárnia e voltar para dentro de si. Então, ela sai do presenteísmo e volta, de fato,
para aquela atividade que ela está fazendo, ela consegue enxergar uma outra pessoa lá do outro lado e, automaticamente, ela consegue fazer um cuidado mais seguro. Então, eu sou totalmente a favor da IA também, porque a IA, softwares, o que vier aí para nos ajudar nessas atividades que são maçantes, que precisam ser feitas, mas são maçantes e que nos atrapalham na questão da humanização. Eu vou trazer uma questão bem talvez provocativa, no sentido de o mercado de Goiás, ele começou a ser visto, né, pelas grandes organizações, haja vista algumas que já chegaram, já implantaram aqui, tem suas dificuldades, tem as suas observações com relação ao mercado, mas estão aí. Eu costumo dizer que Goiás é sui generis. Eu tive hoje com uma pessoa de mercado, ele estava falando sobre isso, que um grande executivo foi reclamar com ele dessa questão. Ele falou, usou uma outra palavra, mas foi mais ou menos por aí. Então, como é que você vê hoje esse mercado de Goiás em relação a esses pontos que nós trouxemos até agora, né? A questão do pessoal, do grupo que está em Nádia, a questão dos processos que precisam ser aprimorados. Assim, numa visão ampla, você que lida no dia a dia, né? Você também, ela lida numa questão, vamos dizer assim, operacional, que é auditar tudo que foi processado, olhar o que aconteceu, né? E você atua numa situação onde você vivencia e traz o conhecimento, você traz a informação, a experiência do cliente ali. E quando você vai falar da experiência do cliente, certamente você também já mapeou o que acontece dentro daquela unidade, você já mapeou o que está dentro do mercado. Como é que vocês estão vendo isso hoje? Nós estamos preparados para o avanço que já acontece lá fora e dele acontecer aqui dentro, e observando, na minha opinião, o que está acontecendo lá fora ainda é muito pouco do que precisa ser feito para gerar um impacto positivo em cima desse impacto positivo, que eu digo é o seguinte, reduzir o alto índice de desperdício que existe na saúde, que gera um alto custo, que acaba impactando no custo da saúde, que acaba impactando no plano de saúde, e assim vai. É um alto índice de desperdício. Como é que vocês veem isso? Olha, primeiro, é interessante que a gente precise pensar o seguinte. É um marco, de novo, eu vou voltar lá para o marco, tá? Estamos evoluindo, Renato. Se a gente olhar, a saúde atual está melhor do que 10 anos. Ainda estamos aquém. Se a gente falar de segurança e de qualidade, já avançamos. Tanto é que temos várias instituições no estado de Goiás que já têm uma certificação, uma acreditação. Processos, fluxos estão melhores desenhados. Só que se a gente começa a falar de experiência do paciente, aí nós estamos muito aquém. Aqui em Goiânia, aqui em Goiás, a segurança ainda é confundida com a experiência. São coisas que se complementam. Então, se a gente avalia com uma linha do tempo, eu falo para você, já melhoramos. Precisamos ir além. Precisamos melhorar os nossos fluxos, o nosso processo, a nossa eficiência operacional, reduzir o nosso risco, treinar a nossa equipe, engajar a nossa equipe. Agora, se eu falar para você que eu não preciso melhorar, nós precisamos melhorar muito. A começar da visão aqui do estratégico. Hoje, muitas instituições no estado de Goiás não têm uma visão de estratégia falando de cultura, de experiência, de cultura de qualidade e segurança. Então, para mim, aonde você precisa mexer mais, onde precisa se desenvolver mais para que tenha qualidade, segurança e experiência na estratégia. Porque quando você trabalha, quando a estratégia quer, ela consegue alterar a cultura de uma instituição. Ela consegue instaurar uma cultura que é exatamente isso, que fale de qualidade, segurança e de experiência. Você quer complementar? Eu vou agora para a parte financeira. Eu vou para o ciclo da receita. Concordo com a Gisele.
lido aqui diretamente com o mercado de saúde de Goiânia há aproximadamente 18 anos. E eu percebo essa mudança gradativamente. Então, por exemplo, hoje a qualidade ela encontra-se um pouquinho mais avançada, mas há 10 anos atrás era não tinha. Não tinha, né? Enfim, então eu acredito que a experiência ela é a próxima, né? Porque, na verdade, eles se preocupam muito com a experiência, mas a visão da experiência deles é hotelaria. É muito hotelaria, né? E a gente sabe que... hotelaria, mármore. Isso. E a gente sabe que tem um hospitalzinho em outros estados aí super simples, mas que tem uma efetividade fenomenal, né? Uma entrega de valor e sustentabilidade fora do comum. Então, mas aqui ainda se confunde um pouco. Mas eu acho que tá sim, melhorando. Só que nós somos reféns muito, né, principalmente quando a gente fala da saúde suplementar, de um modelo de remuneração, aí não tem jeito, a gente tem que voltar a falar na questão do fee for service, porque isso é chato, todo evento tem isso, todo evento tem isso, mas é a realidade. Enquanto nós formos reféns, prioritariamente, desse modelo de remuneração, pouco vai se olhar para a entrega de valor. E aí a gente, né, passa por cima da experiência, a gente passa por cima até da qualidade, muitas vezes. Porque o hospital que ganha mais é aquele que entrega menos. Isso é fato. Quanto mais dias eu deixo meu paciente internado, mais diárias eu tenho, mais possibilidade de enxertia eu tenho nessa conta. E automaticamente, só que eles esquecem que a gente tem aí no meio do caminho um evento adverso. E uma hora essa conta não fecha. Aí é a hora que a auditoria entra igual uma louca e quem sofre? O paciente, que deveria estar no centro do cuidado, como foi dito no início desse podcast. Então, enquanto a gente não rever essa questão do modelo de remuneração, eu acho que vai ser muito, certeza, que a gente vai ter um caminho mais longo para a gente conseguir chegar na experiência, para a gente conseguir chegar realmente na qualidade. Mas, em contrapartida, para a gente rever o modelo de remuneração, a gente tem que ter qualidade. Não, é isso que eu ia até falar com você. Como é que a gente vai querer cobrar mais se nós ainda deixamos de fazer atuar em muitos processos dentro da instituição que vão impactar numa redução de custo? A gente por exemplo, teve um caso nessa situação que teve aí recentemente, o paciente teve alta da UTI de manhã. Eu já sabia que ia ter alta, porque era um procedimento eletivo. Então, sabe, entra, tal, complexidade acompanha, tranquila, né? Tá hora tá baixa em alta. variabilidade então, clínica. Você já devia ter o quê? Organizado a alta, organizado o leito que vai, porque você não pode sair direto, você tem que ir para o leito, você tem que ir para a enfermaria. Para você levar aí 7, 8 horas para sair do hospital. Olha o custo disso. É o custo de ocupar o leito da UTI, é o custo de ocupar o leito da Renato, é o custo de tudo, de alimentação. E de verdade, será que esse paciente precisa realmente descer para o quarto? De verdade? Não, porque hoje tem... Exatamente. Eu já tive negociações com hospitais por meio da operadora onde eu trabalhei, que a gente deixava o paciente ir embora, dependendo da complexidade. O DRG nos contava. Então, se era um paciente de baixa variabilidade clínica, né, que fez um procedimento de baixa variabilidade clínica, um paciente que não tinha comorbidade, um paciente de baixo risco, era muito melhor ele ir para a casinha dele do que ir para um leito de hospital. A gente sabe disso. Exatamente. A gente sabe que leito de hospital hoje, dependendo do hospital, e a grande maioria, infelizmente, está assim, é mais perigoso que deitar no covil de cobra. Isso aí a gente sabe. O Renato fala isso direto, seu xará fala isso direto lá da ANAP, do DRG. A gente tem ambiente inseguro. Então, às vezes, é muito melhor, principalmente um paciente cirúrgico, ele pegar e ir para a sua casinha, acompanhado. A gente pode fazer uma gestão da alta, a gente pode chamar que fazer alta uma atenção domiciliar para ele, termina entendeu? Na alta, não. Não, a gente faz uma atenção domiciliar, a gente põe visita ali, sai muito mais em conta do que pagar uma diária. E outra coisa, sai muito mais em conta do que expor o paciente a um risco de infecção. Isso aí é dentro da própria ANAP, ela fala isso, a cada 3 dias de internação clínica, você tem 25% de chance de um evento adverso. Por que essas coisas não são feitas? Porque tem que negociar, o prestador é a pegada diária, Renato. O prestador é a pegada diária, ele quer a diária dele. E aí, a todo custo. Você trouxe uma informação, até falando de ANAP, e eu me lembrei, porque eu já trabalhei em instituição que tem terceirização de UTI. Isso é outro problema que eu vivenciei aí. Acho que eu vivenciei todas as experiências que pode acontecer nesses últimos dias.
Claro que eu, junto com a inteligência de negócio que tinha na empresa, a gente conseguiu mostrar pelos relatórios, inclusive da ANAP, que o paciente, a partir do 3º dia, ele começava, entre aspas, a dar prejuízo para a instituição, que era melhor eu liberar e fazer giro de leito. Eu teria muito mais eficiência. Eu poderia atender outro paciente que me traria mais retorno. Eles acharam aquilo absurdo. Eles não entendiam a matemática. E a gente colocou por meio de BI. Então, o que nós fizemos? Nós mapeamos durante todo 2, 3 meses ali todas as contas dos pacientes para a gente entender qual era o custo real, o que a gente gastava. E a gente fazia ali um paralelo com o que a gente recebia da operadora e a gente mostrava, tá vendo? Esse paciente, a partir daqui, prejuízo. Esse paciente virou só uma antibiótico-terapia. Esse paciente a gente pode negociar com a operadora, porque a instituição que eu atuava, ela tinha home care, ela tinha as duas coisas. Ela tinha a assistência hospitalar, ela tinha UTI e ela tinha home care. Eu falei, pega isso, mostra para a operadora que você vai transferi-lo para um home care e vai ficar mais barato para a operadora, vai ficar mais seguro para o paciente e vai te trazer maior rentabilidade. Eles achavam ilógico. Porque hoje, dentro dos hospitais, a gestão de grande parte dos hospitais, ela enxerga que eficiência operacional está ligado a leito 100% ocupado. E de longa permanência, né? Permanência, às vezes nem a longa permanência, mas permanência desnecessária. Mas é o apego da diária. Quando eu chego para o café, olha, eu vou dar alta, mas é a minha diária. Aí você está vendendo dipirona, meu filho. Né? E daqui a pouquinho tem uma infecção, essa conta não vai fechar. Às vezes você acha que precisa fazer mais, precisa ter mais leite de UTI. Exato. Investir mais. Não é necessário isso. Você tem que ter uma boa regulação também. E a regulação não é só como tem no Estado, né? Você tem a regulação desse próprio hospital, porque às vezes você precisa de um leito de UTI e não tem. Sim. Unir bom, isso é, né, o que todas as empresas certificadoras solicitam, que todo hospital tenha um núcleo, né, de internação e regulação. Então, é para isso, né? É para regular essas internações, mas alguém precisa ver que aquele paciente está ali o 3º, o 4º dia, sem precisar estar ali. Sabe? Então, vamos ocupar com um outro que precise, de fato, estar. E esse leito gira e ele enche, porque é o jogo. Quem está fora quer entrar e quem está dentro precisa sair quando tem que sair. Então, ficar segurando o paciente é besteira, mas é o apego. Né? É o apego do fee-for-service, é o apego da diária. Então, para você fazer essa transformação, é uma cultura muito grande. Tem que ter uma boa vontade muito grande, né, da alta gestão, principalmente de entender o que está sendo feito. Tá. Agora vamos na questão dos indicadores. Quais os indicadores que vocês entendem que faz a mensuração certa desses problemas da jornada do paciente e desses impactos? O TMP é um interessante, que é o tempo médio de permanência. A gente já viu lá que os 4 pontos, né, maiores de desperdício é tempo a mais do que necessário, os eventos adversos, aí a gente tem as internações desnecessárias e as reinternações sem programação. Esses são os 4 ali principais. Então, o tempo médio de permanência hoje, Renato, eu posso te dizer assim, com toda certeza, ele é um dos maiores problemas de desperdício nos hospitais de Goiânia. Não digo do estado de Goiás, porque eu não rodo em todos de Goiás, mas de Goiânia, hoje, o TMP, ele vai acabar assassinando a fonte pagadora. Tá? Quando a gente fala de saúde suplementar. Quando a gente fala de saúde pública, a gente tem um tempo médio de permanência mais próximo do que, de fato, porque aí o SUS eu preciso girar o leito. É a IH. Então, eu preciso girar o leito. Então, no SUS, a gente tem uma outra realidade. Uma outra abordagem. Uma outra abordagem, que às vezes é até o inverso. Ele vai embora numa alta sangrenta e, às vezes, reinterna, porque foi embora antes do tempo que precisava desocupar o leito. Então, a gente tem 2 cenários diferentes, os 2 de saúde, mas de modelo de remuneração diferente, porque o SUS paga por bundle, né, digamos assim, porque ele deixa entrar outras coisas de alto custo, e a saúde suplementar prioritariamente por fee-for-service. Então, eu seguro o paciente, o outro eu quero girar. E só para complementar, Dani,
para quem está nos assistindo e fica em dúvida, qual que é o tempo médio ideal? Hoje a ANAP ela traz essas informações, inclusive separando, por exemplo, para um hospital que é um hospital geral, para um caso de obstetrícia, UTI, vem bem separadinho, que dá para saber qual que é a média hoje. Vem, inclusive, a questão das comorbidades, né? Idade, sexo, tudo isso é variável dentro desse tempo de permanência. Isso. E a ANAP, ela traz isso pra gente. Então, hoje, eu falo que é um balizador para eu saber, peraí, eu estou dentro ou eu estou fora dessa média. Tem um dito popular que fala que o gato ou o cachorro com 2 anos ou fica obeso ou morre de fome, não é isso? Nunca ouvi, Renato. Nunca ouviu? Nunca ouviu? Essa é nova. Ah, gato com 2 donos, fica obeso ou morre de fome. A Gisele é muito elegante, ela só concordou. Eu sou, né, eu não ouvi, mas sim. Essa vovó já falava isso. Não, brincadeiras à parte, mas é verdade. Se você for avaliar, se não tiver um dono específico, um joga para o outro e ninguém. Pronto, mas a minha pergunta está aí. Na opinião de vocês, quem deve ser o dono da experiência do paciente, da jornada do paciente dentro de um hospital? 100% da equipe. 100% da equipe. Vai ficar obeso. Tá, vamos lá. O dono. Então, alguém tem que vigiar. Tem o que vigia e tem o dono. O dono é que eu entendo que tem a responsabilidade sobre ele. E todos nós temos que ter responsabilidade. Eu entendo o seguinte, falta um profissional navegador. Aquele que é o dono do paciente. Agora, a experiência do paciente, ela é de responsabilidade de todos. Não tem como eu falar que eu vou garantir qualidade, segurança e experiência se todas as pessoas da instituição, todas, equipe de compras, farmácia, equipe assistencial, recepção, médicos, alta direção, todo pessoal mundo. Da higienização, recepção. Isso eu entendo, tudo. Mas tá bom. Mas e você está vendo isso? Esse profissional navegador, que é aquele que vai direcionar o cuidado do paciente. É o dono. Que é o dono. Daniele não concorda. A minha concepção de dono é diferente. Dono é quem se responsabiliza e quem sustenta. Então, assim, para a experiência, eu acho que todos têm que ser responsáveis. Porque é cultura. Quando a gente fala de experiência, é cultura. E cultura é justamente essa virada de chave. Todos nós somos responsáveis. Porque não adianta nada eu ter uma equipe top lá em cima de assistência se eu chegar lá embaixo e a recepcionista colocar meu nome errado, minha data de nascimento errada. Entende? Minha identificação errada. E isso pode gerar uma coisa, né, lá em cima. Mas, assim, o responsável por essa navegação, por essa orientação, aí eu entendo que o profissional navegador, ele vai navegar bem. Até porque ele não vai tirar uma experiência ruim que ele tenha tido em qualquer outro lugar. Ele não vai apagar isso. Isso vai ter acontecido e pronto, acabou. Ele vai direcionar para que não aconteça novamente. Agora eu te pergunto, vocês conseguem identificar no que a gente tem no mercado profissionais que estão fazendo esse papel? Navegação? Não. Você conhece, Gisele? Não. Eu também não. Nós estamos, Renato, assim, com... E aí, só um pouquinho. As pessoas vão confundir o navegador com o concierge. Não. É outra coisa. Não, mas eu já estou falando para então, vocês. conta para o pessoal, qual que é a diferença? O navegador é aquele que vai acompanhar e fazer a gestão do cuidado. O concierge é aquele que vai simplesmente pegar o paciente, vai levar aqui, tá aqui, aqui é a sua consulta, aqui você vai fazer exame, mas ele não faz a gestão do cuidado. Tem essa diferença, tá? Porque senão vai confundir, igual confunde a experiência com a hotelaria, igual confunde com mármore e com madeira. Eu entendo o seguinte, Renato, a gente está com um projeto com uma grande empresa aí de quimioterápico, uma empresa multinacional, e é um quimioterápico que eles vão lançar agora, um quimioterápico para CA de pulmão, e a gente está conversando, porque o grande pulo do gato deles vai ser lançar esse quimioterápico com a navegação do paciente. Então, vão ter os protocolos, navegando, por exemplo, você vai fazer o quimioterápico
primeiro ciclo, vermelho, por exemplo, aí você já sabe tudo o que acontece com o paciente. Você tem baixa de hemoglobina, você tem anemia, você tem tatatá, você tem tatatá. Então, o que ele vai fazer, qual que é o médico responsável por cada situação. Então, essa navegação, inclusive com um serviço de call center também, né? Para o paciente, ele, a qualquer momento que ele quiser, ele liga lá para o 0800, olha, eu estou sentindo isso, isso e isso, e eu não sei qual médico que eu procuro, eu não sei... Né? Então, essa navegação, que faz muita diferença, porque é o que eu costumo dizer, não adianta nada você lançar um medicamento ótimo, excelente, com um fator de reversão enorme, se o paciente está morrendo de infecção. Se o paciente está morrendo de doenças secundárias. Então, você não passa nem do primeiro ciclo. Então, você deixa de vender, perde todo mundo, perde o paciente, perde a família, perde a indústria farmacêutica, que poderia ter vendido muito mais medicamento para esse paciente. Entende? Entendi. Então, está todo mundo morrendo abraçado numa pranchinha em alto mar, e cada um puxando para um lado, e o navegador é esse, que vai jogar a boinha e falar, vem cá que eu vou puxar todo mundo. Entende? Então, isso é muito importante. É uma coisa nova, né, relativamente aqui no Brasil, quiçá aqui em Goiás. Eu, sinceramente, não conheço. Se vocês estiverem assistindo o podcast, quiser deixar comentando aqui qual, né, instituição de saúde aí em Goiás já tenha o profissional navegador e não, né, outros tipos de profissionais. Realmente, o navegador é aquele que vai gerir o cuidado do paciente. Por favor, deixem aqui, né, Renato, que a gente, quem sabe, não será o próximo convidado. Mas né? navegador... É o melhor. É o melhor. Mas eu entendi a sua concepção de dono. E ela faz sentido também. Mas é porque o navegador, ele é além. Ele é um cara que chegou para... Sabe aquele cara que falou? Ordem. Cheguei. É meu. Acendam as luzes. Eu sou o dono. Brilhos em mim, né? Deixa que eu cuido. E aí esse profissional, ele... Não necessariamente ele precisa ser um enfermeiro, ele ser um farmacêutico, ele precisa entender... daquilo ali que ele está vendo. Entender, né? O nível de complexidade que é o cuidar do paciente. Exatamente. Né? E principalmente ter uma escutativa, né, Renato? Isso porque é hoje o paciente fala tanta coisa importante. Gente, é aquela história, né? Se você quiser saber alguma coisa de mim, se você quiser saber alguma coisa, né, falar mal de mim, pergunte a mim, que eu sei coisas horríveis sobre mim. O paciente sabe coisas maravilhosas sobre ele, que a gente, às vezes, não dá a mínima atenção, né, por conta de várias coisas na vida, e está ali, ó, naquela primeira fala que o paciente teve com a gente, e a gente não pegou e perdemos esse paciente. E aí, só para fazer um paralelo, às vezes a gente está falando muito aqui daquele cuidado em uma instituição hospitalar, mas e dentro das clínicas, dentro dos laboratórios? Sim. Da mesma forma. Mesma forma. Quantas vezes eu vou fazer consultoria em hospitais, em clínicas, em laboratórios, e eu chego lá e eu me deparo com uma coisinha besta. Um laudo que foi solicitado uma revisão, porque a paciente fala, o médico atesta lá, por exemplo, um ovário, útero, e de repente a paciente é esterectomizada. Às vezes é porque não foi uma esterectomia total, mas será que perguntou? Você já fez algum procedimento cirúrgico? Por que você está fazendo esse exame? Uma coisinha simples vai mudar o laudo. Não, você vê... Coisas bestas. Eu, como avaliadora, que eu tive mais atuante um tempo atrás, eu fazendo a avaliação de uma clínica grande, importante, fora de Goiás. E você vê o nível de complexidade, vocês sabem o nível de complexidade que é dentro de um laboratório. E coisas mínimas, um impacto enorme, né, que tem em vidas, tem em custo, que podem ser evitadas com formação. Eu estou puxando essa questão da formação para trazer o que eu tenho procurado fazer, que é o que vocês fazem também, que é levar o conhecimento. Né? Eu faço isso através do simpósio, através de eventos, e agora, quando eu tomei a coragem de assumir aí o SEBEX, né, junto com o Quinan, trazer mais fontes de conhecimento ainda, que é trazer tudo que está disponível, que o SEBEX disponibiliza para as pessoas, na formação dos executivos, na formação, não só no estratégico, no tático. No tático, tem muita coisa que pode ser feita nos produtos que existem. Nós apresentamos um programa, um plano de ação
para 2026, isso já foi validado, a gente vai começar a colocar em prática com um pouquinho aí, já podia ter feito, mas não importa, o importante é que a gente vai conseguir fazer agora, onde que a gente vai dar mais oportunidade ainda das pessoas, sabe, buscar o conhecimento. Porque o desperdício que tem, o nível de complexidade, que seja numa clínica, no laboratório, no hospital, é muito grande. Muito. E é preciso que tenham pessoas com competência, com formação, para estar cuidando desses detalhes, que vão impactar lá, não só na questão financeira, mas em vidas, que é o que a gente tem de maior responsabilidade. Olha, não parece não, mas já passou mais de 1 hora que a gente está batendo um papo. Nossa, bom. Então, eu queria deixar aqui esses momentos, câmeras abertas, microfone aberto, para vocês aqui compartilhar conosco aquilo que vocês pensaram em trazer para o podcast, que pode ter sido desviado no bate-papo aqui, mas a mensagem que vocês pensaram em trazer, e está aqui disponível para que vocês possam trazer a mensagem de vocês nesse nosso fechamento. O que vocês me dizem? Por favor, Gisele. Você falou das estrelinhas, né? Devolver estrelas ao mar. E aí o que eu queria deixar para as pessoas de casa, né? Se você for avaliar essa história, eu vou contar para vocês de casa. Tinha uma criança que todos os dias ela ficava ali na beira do mar e ela pegava as estrelinhas que estavam ali na areia, que o sol quente queimava, e ela devolvia para o mar. Só que o mar, impiedoso, jogava milhares de outras estrelinhas. E essa criança não cansava e ela ficava devolvendo as estrelinhas. E um dia um homem, analisando aquela cena, perguntou para aquela criança: o que você está fazendo? E a criança respondeu: estou salvando estrelinhas. E aí o homem olhou para a criança e falou assim: deixa de ser inocente. Você acha que você vai salvar todas as estrelinhas? E a criança, na sua humildade, respondeu: a minha missão não é salvar todas as estrelinhas, mas todas as estrelinhas que eu conseguir. A gente não vai conseguir transformar tudo na saúde, mas a gente vai conseguir transformar tudo que cada um de nós aqui conseguir. Imagine, se eu chegar em uma instituição e eu conseguir mudar um pouquinho da cultura, você chega em outra, a Dani chega em outra, quantas instituições estarão melhores? Se a gente conseguir impactar as pessoas para que as pessoas saibam o que é o real cuidado, o que é realmente cuidar de pessoas, como que a nossa saúde ela vai mudar e ela vai se transformar? Então, para você aí e para vocês aqui, a gente não pode se cansar e achar que a gente vai salvar todas. A gente vai salvar todas que nós conseguirmos. Que bom! Eu me sinto um menininho na praia. Eu também. Eu também. Mas agora a Gisele veio com essa história da estrelinha tão lúdica, né? E eu vou com uma mais, assim, um pouco mais dentro, né, para a gente repensar. É preciso olhar para o abismo. Porque quando você olha para o abismo, ele olha de volta para você. E é preciso a gente entender que hoje a gente vivencia num abismo, que se eu olhar para ele olhar de volta, eu tenho a possibilidade de mudar. Mas se eu fizer de conta que ele não existe, eu não mudo nada. Então, eu preciso enfrentar isso de frente. Quando a gente fala enfrentar de frente, a gente precisa muito dos executivos em saúde, olhando para esse abismo, para que o abismo olhe de volta e para ele reflita e entenda que o óbvio precisa ser dito. Aquilo que é óbvio para você, como você disse, são poucas coisas que geravam desperdício ali. Pois é, parece óbvio, mas precisou ser dito. E, às vezes, isso precisa ser dito por uma visita, por pessoas de fora. Por isso que, às vezes, a gente contrata aí auditorias externas. Não é porque a gente não valoriza a nossa interna, não. É porque todo dia você passa pela mesinha de centro e bate a perna e não se toca, que pode encostar. Aí chega uma pessoa, uma visita, e fala: vamos empurrar um pouquinho para cá. E você fala: nossa, é mesmo. Parecia óbvio, mas precisou ser dito. Então, hoje, a gente precisa... eu acredito que quem está lá na ponta, ela precisa mudar a cultura, mas cultura a gente muda de cima para baixo. Não adianta a gente vir com, né, coisas maravilhosas e falando discursos maravilhosos se a alta gestão não nos apoiar nessa chuva de mudança de cultura. Então, por isso é tão importante que os executivos em saúde entendam
que a mudança ela é difícil, ela é árdua, ela é da estrelinha, mas ela é possível de acontecer, porque se cada um olhar para o seu abismo e o abismo olhar de volta e trazer o que de fato, né, precisa ser mudado, a gente consegue fazer uma onda e isso vai mudando. Pode ser que não na nossa geração, que nas próximas, mas um dia muda. O que a gente não pode é fazer de conta que o abismo não existe, né, e ignorar, porque uma hora ele engole a gente. E todos nós somos passíveis de sermos clientes e de sermos pacientes. Você mesmo, outro dia, teve a sua experiência. Eu, há pouco tempo, tive a experiência com meu pai, tive com meu marido, outro dia desse. Então, assim, todos nós. Então, é importante para que a gente olhe para esse abismo, deixe ele olhar para a gente, deixe ele contar o que está berrando, e a gente vai com as estrelinhas e a gente consegue. Eu acredito nisso. Vou trazer aqui uma fala do Dr. Raico, aqui no podcast, e ele repetiu isso lá no simpósio, que eu não lembro exatamente o número, mas o número grande de hospitais fecharam em 2025. Outros fecharão em 2026 e outros fecharão em 2027. O que eu tenho, assim, procurando ser otimista, é que pelo menos algum deles consigam enxergar esse abismo aí e tentem recuperar e evitar que isso aconteça. Porque é um prejuízo mundial, é prejuízo. Né? E que tenha também nesse grupo, né, executivos que enxerguem essas estrelas e procurem jogar ao mar e tentar salvar alguma coisa. Uma frase final. Eu sempre gosto da frase de Madre Teresa de Calcutá. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Para mim, isso representa um pedacinho da experiência do paciente, um pedacinho do cuidado. Daniele. Eu gosto muito do princípio do PDCA mesmo, né? Nada é tão bom que não possa melhorar, assim como nada é tão ruim que não possa piorar. Então, a gente precisa ficar realmente antenado aí no que está acontecendo, sair um pouquinho do nosso mundinho, né, Renato? Goiás é maravilhoso, tem um centro de saúde referência em muitos serviços, mas não se resume só aqui. Então, é importante, a gente vê nada na vida se cria, tudo se copia. Então, é importante que a gente conheça outras realidades para que a gente possa trazer para o nosso estado, que é um estado muito promissor e de profissionais excelentes, sim. Né? Então, tem pessoas que falam, aonde? Eu falo, em todos os lugares. A gente tem os ruins, mas a gente tem os muito excelentes. E quando eu falo profissionais, eu estou falando da equipe Eu não tenho dúvida disso. Então, eu acredito muito na saúde de Goiás e trabalho, mais do que torço, trabalho arduamente para que essa mudança ela venha, ela aconteça e para que o nosso estado mereça realmente ter uma saúde segura e com qualidade, porque tem potencial. Muito bom. Meninas, muito obrigado por vocês estarem aqui. Vou estar aqui utilizando desse espaço do IRGCast para poder trazer pessoas como vocês para ofertar, né, trazer o conhecimento, contribuir para que a gente possa melhorar cada vez mais a saúde do Estado. Muito obrigado, muito obrigado. E a vocês que estiveram conosco até agora, até a próxima.